Pouco depois das 20 horas, no dia 1 de maio de 2011, a Casa Branca anunciou uma inesperada conferência de imprensa noturna. 3 horas depois, vários noticiários relatavam que uma rusga noturna, alguns no sul da Ásia Central, poderia ter envolvido Osama Bin Laden. Por volta das 11h30, o presidente Barack Obama chegou finalmente para contar à nação o que muitos já tinham suspeitado. O arquiteto dos ataques de 11 de setembro e fundador dos Al-Qaeda tinha sido morto. Olá, eu sou o João Martins, na poltrona de História, e este vídeo é sobre a Operação Lança de Neptuno, a morte de Osama Bin Laden. Os ataques de 11 de setembro desencadearam a maior caça ao homem da história americana. Dezenas de agências de inteligência concentraram-se subitamente na captura ou eliminação do Osama Bin Laden. Mas depois de localizarem o seu paradeiro no Afeganistão e de dilacerarem o país para o localizarem, as agências de inteligência americanas atingiram uma parede de tijolos sob a forma da rede de cavernas da Montanha Branca conhecida como Tora Bora. Passariam mais de 2 meses até que o pequeno contingente de combatentes da coligação começasse a atacar o antigo reduto de Mujahideen e nessa altura já era tarde demais. Pois acontece que a 16 de dezembro de 2001, Bin Laden e alguns dos seus ajudantes viajaram ao longo das antigas passagens de contrabandistas que serviam os habitantes locais desde os dias da Rota da Seda e impediram a marcha de muitos impérios durante o mesmo tempo. Viajando para o sul, para o território controlado pelos seus aliados tribais, Bin Laden começou 2002 num país onde passaria o resto da sua vida, o Paquistão. As especificidades da sua vida após a sua entrada no Paquistão são pouco documentadas e controversas. Durante algum tempo parecia que ele tinha simplesmente desaparecido nas fronteiras tribais do Paquistão, mas um novo complexo luxuoso foi erguido em Abbottabad, alguns entre 2003 e 2005. Era 8 vezes maior do que os edifícios próximos e tinha paredes de betão de 3,7 a 5,5 metros de altura, com arame frapado. Sabemos agora que os Bin Laden se mudaram para este complexo em circunstâncias desconhecidas pouco depois da sua conclusão. Acredita-se que neste momento Bin Laden possa ter estado sob prisão domiciliária pelas forças de inteligência interserviços do Paquistão. Embora esta alegação seja contestada, não seria fora do carácter do Paquistão abrigar o Bin Laden. Alguns dos militantes talibãs que fugiram da invasão americana do Afeganistão foram capturados e logo a seguir soltos para dirigir a sua rede de combatentes sob um olhar vigilante. Durante 5 anos, a CIA lutou por identificar alguém, qualquer pessoa que pudesse fazer parte da rede do correio de Bin Laden. Depois de tanto esforço e frustração desperdiçados, um único suspeito foi finalmente identificado. Um homem a operar sob o pseudônimo Abu Ahmed al-Koyati. Embora vários interrogatórios estabeleçam a sua ligação com Bin Laden, o seu paradeiro permaneceu desconhecido. Isto até ao verão de 2010, quando funcionários americanos apanharam al-Koyati numa escuta que lhes permitiu localizá-lo de volta ao misterioso complexo em Abbottabad. Utilizando uma mistura de imagens de satélite com drones furtivos e de recursos de inteligência humana, a CIA descobriu que apenas o al-Koyati e o seu irmão estavam autorizados a entrar e sair do complexo. Depois de mais observações, um indivíduo misterioso, a quem os analistas apelidaram de Pacer, às vezes foi observado andando nos pátios internos, sempre sozinho. Os observadores rapidamente começaram a suspeitar que se tratava do próprio Bin Laden, mas como todas as outras etapas dessa jornada, confirmar sua identidade foi um desafio. Em busca de evidências, os hackers da CIA visaram redes de computadores conhecidas do Al-Qaeda, enquanto operadores de campo instalavam sistemas de espia nos telefones do mensageiro. A CIA até realizou uma campanha de vacinação falsa projetada para recolher evidências de DNA de um membro da família de Bin Laden. Mas apesar de todos esses esforços, o Pacer permaneceu anónimo. Sua identidade está mais incerta do que nunca. Apesar da falta de provas e apoio, vários planos foram propostos para apreender o Pacer. Como a agência de inteligência interserviços do Paquistão era fortemente suspeita de estar cooperando ativamente com Bin Laden, qualquer sugestão de envolvê-los em um ataque conjunto ao complexo foi rapidamente rejeitada. Uma operação de bombardeamento de alta altitude foi favorecida por muitos dos assessores do presidente Obama, mas foi posta de lado devido às suas preocupações sobre as potenciais vítimas civis e a dificuldade de confirmar a eliminação do alvo. No final das contas,
o presidente decidiu autorizar um ataque de comando arriscado sem o conhecimento prévio ou consentimento do governo do Paquistão. Em janeiro, o almirante William H. McRaven, então comandante do Comando Americano de Operações Especiais, começou a planejar um ataque com um capitão da Marinha que foi identificado apenas como Brian. Eventualmente, eles selecionaram 23 membros do Esquadrão Vermelho de Elite da Equipa 6. Durante todo o mês de abril, eles praticaram a operação em réplicas do complexo construídas na Virgínia e Nevada, tentando simular o ambiente onde iria ocorrer o ataque. Em 28 de abril, a equipa chegou a Jalalabad, no Afeganistão, e aguardou a ordem final. Naquela noite, Barack Obama não chegou a uma decisão final. Se a inteligência sobre o paradeiro de Bin Laden provasse ser falha, ou se as forças de defesa do Paquistão interceptassem os helicópteros, o resultado seria catastrófico. Por outro lado, se Bin Laden estivesse no complexo, em Abbottabad, um dos inimigos mais odiados dos Estados Unidos logo enfrentaria a justiça. Na manhã seguinte, ele autorizou o lançamento da Operação Neptune Spear, a lança de Neptuno. Em 2 de maio, às 23 horas, 2 helicópteros Black Hawks especialmente modificados para operações furtivas partiram de um campo de aviação a menos de 80 km de Tora Bora, onde Bin Laden havia escapado dos americanos 9 anos antes. A bordo da aeronave estavam os 23 Navy SEALs, um tradutor paquistanês chamado Ahmed e um cão militar belga chamado Cairo. Mais 2 helicópteros transportando 25 Navy SEALs adicionais foram mantidos em reserva num lago isolado perto da fronteira do Paquistão com o Afeganistão e só seriam chamados se os militares paquistaneses reagissem com hostilidade em relação à primeira equipe. Até então, com a visão quase nula em escuridão, os helicópteros 1 e 2 fizeram o voo para Abbottabad equipado com óculos de visão noturna. Chegando aproximadamente à 1h30, horário local, ao fazerem a abordagem final, o helicóptero 1 sofreu um problema técnico eufemisticamente denominado perda de potência. A aeronave caiu dentro do complexo enquanto o helicóptero 2 pousava na rua. Nenhum americano havia ainda entrado no complexo e o espectro da derrota já surgia nas suas mentes. A equipa de Navy SEALs no helicóptero 2 e os oficiais na sala da situação em Washington esperaram com a respiração suspensa até que finalmente uma voz no rádio quebrou o silêncio. Os Navy SEALs do helicóptero 1 informaram que ninguém ficou ferido. A equipa compôs e continuou a missão, entrando pelo portão do pátio onde o helicóptero caíra, enquanto alguns dos membros SEAL do helicóptero 2 estavam a trabalhar ao lado de Ahmed, tradutor, para proteger o perímetro, dizendo aos vizinhos curiosos para ficarem em suas casas. Aqueles que não foram destacados para controlar a multidão entraram no complexo pelo norte, na extremidade sul do complexo. 3 membros da equipa SEAL separaram-se do grupo para limpar a casa de hóspedes, enquanto o resto formou pequenas equipas para limpar potencial perigo do pátio interno. A equipa encarregada da casa de hóspedes encontrou Al-Koyati e sua família, que aparentemente moravam lá. Quando o mensageiro agarrou uma arma, os americanos atiraram a matar. Nesta altura, Navy SEALs começou a entrar no primeiro andar do prédio principal e encontrou o irmão de Al-Koyati, Abra, seus filhos e sua esposa. Depois de trocar tiros com os SEALs, os pais foram mortos. Em cada andar, portões de ferro bloqueavam o acesso à escada e tiveram que ser abertos com sucesso com cargas C4. Na escada do segundo andar, a equipa avistou e matou o filho de 23 anos de Osama Bin Laden. No terceiro andar, eles depararam-se com um homem a espreitar pela porta de um quarto. Quando os 3 primeiros Navy SEALs invadiram esse quarto, eles encontraram 2 mulheres de pé e entre elas estava Bin Laden, mais tarde identificada como a sua quinta esposa Alma e a outra esposa não identificada. O primeiro SEAL a entrar na sala pensou que Alma estava prestes a atacá-lo e disparou na sua perna. Ele então derrubou as outras esposas, possivelmente acreditando que elas estavam com coletes suicidas. Ao mesmo tempo, o outro membro do SEAL, imediatamente atrás dele, atirou em Osama Bin Laden. No rádio, ele gritou: "Por Deus e pela pátria, Jerônimo, Jerônimo, Jerônimo", usando a frase de código para inimigo morto em ação. O arquiteto dos ataques de 11 de setembro foi encontrado e seu corpo estava caído no chão. 18 minutos se passaram desde que os americanos chegaram.
todos informados de que 4 homens e uma mulher foram mortos no ataque, nenhum dos quais eram americanos. Pelos próximos 20 minutos, alguns membros da equipa SEAL começou a recolher equipamento de informática, pen, drives e CDs, enquanto uma pequena equipa de demolição fazia o possível para se livrar do helicóptero acidentado. Um dos Chinooks que estava de reserva chegou logo depois. Isso ajudou a transportar os Navy SEAL e o corpo de Bin Laden de volta para Bagram. Na base aérea de Bagram, a sua identidade foi oficialmente confirmada. Há muito se afirma que a Operação Neptune Spear era uma missão de captura e morte, que visa capturar Bin Laden vivo, se possível. Na verdade, é difícil imaginar os Navy SEALs levá-lo como prisioneiro, e muitos argumentaram que o assassinato foi o objetivo da missão desde o início. Independentemente da intenção, a caça ao homem de uma década por Osama Bin Laden havia terminado em um breve ataque que durou menos de 40 minutos. Espero que tenham gostado. Por favor, ajude o canal a crescer, ponha um like e subscreva-se. Até um próximo vídeo. Obrigado.